Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre escolha da área experimental para experimentos de laboratório. Esse talvez de todos os tipos de experimento é o mais simples, porque realmente em laboratório a gente espera que tudo seja homogêneo, o mais homogêneo possível, e que não tenha, o ambiente não tenha influência sobre os tratamentos. Mas mesmo em laboratório, você precisa ficar de olho em alguns detalhes. Detalhes esses que podem fazer uma diferença muito grande nos resultados do seu experimento. Então nós vamos falar aqui sobre 3 que são extremamente importantes. O primeiro é o reagente. Reagente é uma coisa bem complexa, porque a gente sabe que reações químicas podem se modificar por pequenos erros, já modifica tudo. Então, se você vai trabalhar com essa parte, precisa utilizar reagente, tem que tomar muito cuidado, gente. Primeiro, em relação a reagente vencido, Então, você não pode usar, a não ser que quem tenha mais experiência fale com você. Não dá diferença. Talvez a pessoa já testou, já viu que não dá, mas se você não tem experiência com aquilo, não usa. Procura alguém que tem mais experiência, tá? Então esse é um detalhe que você já tem que olhar antes de montar o seu experimento. Eu vou usar o reagente XYZ. Temos aqui estoque dele? Eu vou usar daqui 60 dias. Ele ainda está dentro da data de validade? Porque talvez você olhe e tenha estoque. Mas na hora que você vai montar o experimento, não, venceu. E aí, você vai pedir? Licitação demora meses. Com certeza você vai perder seu experimento, Ou, muita gente não perde e coloca reagente vencido. Aí não dá os resultados esperados e arruma N problemas, para o experimento. Na verdade, foi um pequeno detalhe que você não levou em consideração. Tá? E assim, o ideal é você utilizar reagente sempre do mesmo lote. Caso você for utilizar mais de um frasco de reagente, o ideal é que seja do mesmo lote. Porque lotes diferentes pode ter uma variaçãozinha. O mesmo lote já é mais difícil ter essa variação. Mas lotes diferentes, a chance de ter essa variação é grande. Então, o ideal é o mesmo lote, tá? Para evitar, assim, para você ter certeza, o reagente está tudo igual, não tem diferença nessa parte. Aqui eu sei que não tem erro experimental, tá? Então, 2 pontos importantes: não utilizar reagente vencido e tentar, na medida do possível, eu sei que algumas vezes não é possível, utilizar do mesmo lote. E aí, assim, se não for do mesmo lote, gente, lotes próximos, com datas de fabricação próximas, porque senão o cara pega um que tem 2 anos já e um de agora. A chance de já ter diferença ali é maior ainda, Então, tomar esses devidos cuidados é importante. E aí, assim, continuando na linha do reagente, tomar cuidado também com a quantidade, pessoal. Hoje tem pipeta eletrônica, acaba que isso não é um grande problema, mas eu sei que isso não é realidade também de todo mundo no Brasil. Então você que tem que ficar lá pipetando à mão, aquele negócio, gente, eu sei que é chato. Eu já trabalhei um pouco em laboratório, foi pouco, porque realmente laboratório para mim não dava não. É muito detalhe assim que você tem que olhar. E para mim, principalmente por causa do meu problema visual, era muito difícil. Então, assim, tem que medir correto, gente. Não mede meia boca. Porque se pede 5 ml e você coloca 5,2, já pode ser que vai dar diferença. Tá? E eu sei que muitas vezes são medidas bem menores, às vezes abaixo de 1 ml. Então tem que tomar muito cuidado também com essa questão de medida, mas isso aí já é mais na parte da condução. Mas como nós já estamos falando aqui, não custa a gente já trazer esse ponto também. Depois lá na parte da condução do experimento a gente vai falar de novo, Mas esse é um ponto muito importante, tá, gente? Mas na parte, vamos dizer, de montagem,
olhar o lote, né, se você vai ter o reagente, se o reagente não está vencido e se pertence ao mesmo lote. Isso são pontos importantíssimos. A gente vem para o segundo ponto, aparelhos eletrônicos. Aqui é um ponto que às vezes as pessoas nem consideram, principalmente quem está no início, né? Às vezes nem lembra que vai precisar de um aparelho, né? E se você vai fazer reações químicas, né? Química, física, né? Independente aí do tipo de laboratório, né? Bioquímica, o que for, muito provavelmente você vai usar algum aparelho. Aí você tem que olhar, primeiro ponto, esse aparelho é compartilhado? Se ele é compartilhado, existe, né, um local onde você já pode reservar esse aparelho para a semana que você vai precisar? Porque isso é uma coisa que as pessoas não se atentam. E chega na hora de usar o aparelho, a gente sabe que, né, experimento é uma loucura mesmo. Você está ali com a cabeça no experimento, em outro 1 milhão de coisas. Às vezes você tem mais experimentos. Aí chega na hora, você coleta os tratamentos, né? Ou tem ali os tratamentos. Opa, agora é hora de analisar. Vamos lá para o aparelho, a hora que você vai ver tem alguém usando. E não tem outro aparelho, né? Dependendo dos aparelhos, são poucos nas universidades, tem aparelhos muito caros, né? E aí você faz o quê? A pessoa já está usando. Aí você vai lá, conversa, não tem um espaço para mim. A pessoa fala, infelizmente não. Mas não é para todo mundo usar? Sim, mas tem que reservar. E eu já reservei, tem 2 meses para usar. E aí você simplesmente perde o experimento. Vai ficar puto com a pessoa, mas você que não seguiu as regras daquele laboratório, daquele aparelho específico, tá? Então tem que olhar isso, gente. Principalmente quando você vai usar aparelhos de outros laboratórios, que você nem trabalha lá. Aí que você tem que checar, ir com quem coordena o laboratório, perguntar, entender. E aí outro detalhe que junta os 2 pontos, tanto aparelho quanto reagente. Às vezes, quando você vai usar aparelho de outro laboratório, você pode usar o aparelho, mas os reagentes você que tem que dar. Tem muito isso. E aí a pessoa não se atenta a esse detalhe também. Ele chega lá para usar o aparelho e pergunta para ele, mas cadê os reagentes? Eu achei que vocês davam os reagentes. Aí os caras falam, não. Aí você perde o experimento também. Então são detalhes, gente, que você tem que olhar antes. Eu sei que isso aqui vai ser lá na parte de condução, mas se você não olhar isso antes de montar o seu experimento, a chance de você ter erro é muito grande. Ou às vezes nem conseguir analisar, né, seu experimento. E outra questão que eu trago aqui é utilizar o mesmo aparelho para medir todas as parcelas. Eu sei que isso nem sempre é possível, tá? Mas sempre que for possível, utiliza o mesmo aparelho. Tem gente que para questão de velocidade começa a utilizar vários aparelhos. Às vezes o aparelho nem é da mesma marca, né? São marcas diferentes e a pessoa quer utilizar. Pode. Tem uma chance de erro, principalmente por causa de calibração? Tem uma chance. Não tem jeito. Então, é claro que tem gente que tem um experimento muito grande e aí realmente tem que fazer isso e não tem o que fazer. Você tem que trabalhar com esse erro experimental. Mas, se o seu experimento é pequeno e você vai demorar poucos dias para analisar, tenta analisar tudo no mesmo aparelho, porque aí vai ser muito mais interessante, né? Você vai retirar mais um erro experimental ali. Então, avalia no mesmo aparelho, utiliza reagente do mesmo lote que não está vencido, você já matou 2 erros experimentais grandes, né, dentro do seu experimento. E o terceiro ponto que eu trago é, né, a questão ali de estufa e outros locais de armazenamento de material, né? Às vezes, né, dependendo do material, você deixa ali na estufa, né? Dependendo, tem outros tipos de câmera, né? Aí depende do que você está trabalhando ali dentro do laboratório. Mesma coisa, tentar utilizar o mesmo. Às vezes não é possível, as estufas são pequenas, você tem que separar, né? Mas isso é ruim, porque, mais uma vez, questão de calibração. Às vezes uma estufa é de uma forma, a outra trabalha de outra, a temperatura modifica um pouquinho de uma para outra. São erros pequenos, gente. Aqui nós estamos falando de detalhe. Mas lembro que eu falei com vocês, eu repito muito durante as aulas, o ciclo do experimento
É pequenos detalhes que você vai resolver em cada etapa que lá no final vai te dar resultados surpreendentes, tá? Esse é o grande tchan do negócio, né? Não é que você vai ter um erro, algumas pessoas até têm, mas a maioria não tem erro gravíssimo no experimento, não. São detalhezinhos que poderiam ter sido feitos que melhorariam muito os resultados finais, tá? Então não adianta vocês acharem que, nossa, eu tenho um erro muito grande e agora vai mudar o meu experimento. Não, vão ser sempre erros pequenos, né? Ou 95% dos casos, tá bom? Então, pessoal, em relação ao laboratório, esses daqui são os pontos principais. É claro que dependendo do tipo seu de experimento, pode ser que tenha outros pontos que também são importantes. Mas esses daqui são os principais e espero que vocês, de agora em diante, comecem a olhar com mais detalhe essa questão da experimentação em laboratório. Porque eu sei que a maioria não olha porque já pensa que é tudo 100% homogêneo. Em alguns casos não é. Tá bom? Então finalizamos por aqui a nossa aula e vejo você na nossa próxima aula. Até mais!